Fala amigos, eu sou Paulo Amaral e no vídeo de hoje vou conversar com vocês sobre A Legião Estrangeira, da Clarice Lispector. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho alguns avisos para vocês. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, para não ficar muito grande. E se em algum conto você achou que eu fui muito rápido, acredite, esse livro tem vários contos pequenos. São 13 contos, mas uns 4 ou 5 são grandinhos. Os outros são contos tipo de 3 páginas, tem 2 contos que tem só 1 página. Então realmente é pequeno. E eu vou deixar listado o nome de todos os contos aqui embaixo e toda vez que eu falar um conto vai aparecer na tela. Então vocês podem estar buscando no Google ou no YouTube mesmo, tem muito material sobre Clarice. Mas antes de falar do livro para vocês, eu preciso falar de Clarice. Clarice nasceu em 1920 na Ucrânia e veio bem novinha para o Brasil. Ela dizia que ela era pernambucana. Clarice participou do movimento literário que eu acho o mais rico da nossa história, que é a terceira fase modernista, também pode aparecer como pós-modernismo ou geração de 45. Nessa geração tinha Lígia Fagundes, João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo, Ariano Suassuna. Então realmente foi um momento muito rico da nossa literatura. Mas mesmo assim, Clarice era muito singular. Os personagens de Clarice, você acaba criando uma intimidade muito grande, né? Você vê muito o psicológico dos personagens, o que eles estão pensando na história. E é impossível falar de Clarice sem falar de Epifania. Eu vou até ler a descrição de Epifania para vocês entenderem. Epifania, podendo ser traduzido literalmente como manifestação ou aparição, é uma súbita sensação de entendimento ou compreensão de algo. E é exatamente isso, a gente vai ver personagens passando por situações da vida, do cotidiano, e em um momento o personagem vai se desconstruir para construir outro eu, né? Ele vai passar por situações adversas que vão fazer ele refletir e você vai ver aquele personagem mudando, porque, como eu falei, é muito psicológico. Então vamos lá, o primeiro conto do livro se chama Os Desastres de Sofia. Ele é um conto de um tamanho bom, tem mais de 20 páginas, é o maior conto do livro e também vai ser o que eu vou gastar mais tempo. Eu vou ler um pouco para tentar passar o sentimento real para vocês entenderem bem, mas vamos lá. Sofia é uma garota de 9 anos que estuda em um colégio e ela é apaixonada pelo professor, mas é uma coisa esquisita, porque ela fala mal dele. Eu vou ler para vocês o que ela fala no início. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara. Mudara de profissão e passara pensadamente a ensinar no curso primário. Era tudo que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Então você veja, não devia ser um personagem que ela fosse amar. Mas de alguma forma ela sente uma atração por ele. E não é uma atração tão sexual, é um amor infantil. E com isso, Sofia vai tentando chamar a atenção do professor. Ela vai irritando, ela não estuda, ela vai tentando ser especial aos olhos dele. Mas ela realmente só vai conseguir a atenção do professor num dia que ele vai mandar eles fazer um trabalho. Eu vou ler para vocês. Vou contar uma história, disse ele, e vocês façam uma composição. Mas usando as palavras de vocês. Quem for acabando, não precisa esperar pela sineta. Já pode ir para o recreio. O que ele contou? Um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Acordando, arrumou sua trouxa, saíra em busca do tesouro, andara o mundo inteiro e continuava sem achar o tesouro. Cansado, voltara para casa, a sua pobre casinha. E como não tinham o que comer, começara a plantar no seu pobre quintal. Tanto plantara, tanto colhera, tanto começara a vender, que terminara ficando muito rico. Ouvi com ar de desprezo, ostensivamente brincando com o lápis, como se quisesse deixar claro que suas histórias não me ludibriavam. Então, você vê, era esse tipo de coisa que ela fazia com o professor. Mas Sofia acabou escrevendo uma história boa, não porque ela quis, ela estava doida para ir para o intervalo. Mas eu vou ler aqui para vocês. A história que eu transcrever em minhas próprias palavras era igual a que ele contara. Só que naquela época eu estava começando a tirar a moral das histórias, o que, se me santificava, mais tarde ameaçaria sufocar-me com rigidez. Com alguma faceirice, pois havia acrescentado as frases finais, frases que horas depois eu lia e relia para ver o que nelas havia de tão especial e poderoso a ponto de fim ter provocado o homem de um modo que eu própria não conseguiria até então. Provavelmente o que o professor quisera deixar implícito na sua história triste é que o trabalho árduo era o único modo de se chegar a ter fortuna, mas levianamente eu concluíra pela moral oposta. Alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que falei em sujos quintais.
com tesouros. Já não me lembro, não sei se foi exatamente isso. Não consigo imaginar com que palavras de criança eu teria exposto um sentimento simples, mas que se torna pensamento complicado. Então veja também, algo bem interessante. É o personagem falando com ele mesmo, né? É muito pessoal, é muito íntimo a obra de Clarice. E esse texto vai ajudar no clímax, na história do momento de epifania. Eu vou mostrar para vocês. Sofia decide voltar para a sala, que ela esqueceu alguma coisa, tinha sido o caderno, e eu vou ler isso agora. Só um aviso para vocês. A história começa com Sofia com 9 anos, depois ela vai para 14 e volta com 9. A história não tem uma linha temporal certinha. Quando ela tem 14, a única coisa que acontece é ela andando na rua, pensando, vendo como ela tá mudada, como ela não fazia as coisas quando ela tinha 9 anos, que era super atentada. E alguém chama o nome dela e avisa para ela que o professor morreu. Aí depois disso a história volta para quando ela tinha 9 anos. Eu vou ler agora a parte do caderno que é bem interessante. Pega o seu caderno, acrescentou ele. A surpresa me fez subitamente olhá-lo. Era só isso então? O alívio foi inesperado, foi quase mais chocante que o meu susto anterior. Avancei um passo, estendi a mão gaguejante. Mas o professor ficou imóvel e não entregou o caderno. Para minha súbita tortura, sem me desfitar, foi tirando lentamente os óculos. E olhou-me com olhos nus que tinham muitos cílios. Eu nunca tinha visto seus olhos, que, com as inúmeras pestanas, pareciam 2 baratas doces. Ele me olhava e eu não soube como existir na frente de um homem. Disfarcei olhando o teto, o chão, as paredes e mantinha a mão ainda estendida, porque não sabia como recolhê-la. Ele me olhava, manso, curioso, com olhos despenteados, como se tivesse acordado. Iria ele me amassar com a mão inesperada ou exigir que ajoelhasse e pedisse perdão? Meu fio de esperança era que ele não soubesse o que eu lhe tinha feito, assim como eu mesma já não sabia. Na verdade, nunca soubera. Como é que lhe veio a ideia do tesouro que se desfaça? Que tesouro? Murmurei atolemada. Ficamos nos fitando em silêncio. Ah, o tesouro! Precipitei-me de repente, mesmo sem entender, ansiosa por admitir qualquer falta, implorando-lhe que meu castigo consistisse apenas em sofrer para sempre da culpa, que a tortura eterna fosse a minha punição, mas nunca essa vida desconhecida. O tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir. Quem lhe disse isso? Então agora eu vou terminar essa parte e vou fazer um comentário para vocês. Sua composição de tesouro está tão bonita, o tesouro que é só descobrir você... Ele nada acrescentou por um momento. Perscutou-me, suave, indiscreto, tão meu íntimo como se ele fosse o meu coração. Você é uma menina muito engraçada, disse afinal. Foi a primeira vergonha real da minha vida. Abaixei os olhos sem poder sustentar. Eu olhei indefeso daquele homem a quem eu enganara. Sim, minha impressão era de que, apesar da sua raiva, ele de algum modo havia confiado em mim e que, então, eu enganara com a lorota do tesouro. Naquele tempo eu pensava que tudo que se inventava é mentira e somente a consciência atormentada do pecado me redimia do vício. Abaixei os olhos com vergonha. Preferia sua cólera antiga que me ajudara na minha luta contra mim mesma, pois coroava de insucesso os meus métodos e talvez terminasse um dia me corrigindo. Eu não queria esse agradecimento que não era só a minha pior punição por eu não merecê-lo, como vinha encorajando a minha vida errada que eu tanto temia. Viver errado me atraía. Então, veja, o personagem está mudando. Esse é o momento de epifania, sabe? Tá explodindo algo, a gente vai perceber que o personagem está se desconstruindo para construir algo novo. E o que acontece a seguir é que Sofia corre desesperada pela escola sem parar e ela acaba aprendendo novos sentimentos, ela acaba descobrindo o que é o amor, o que é ser amada. E eu vou ler o finalzinho para vocês, que ela faz essa reflexão, né? E é o fim do processo epifânico. O personagem mudou, o personagem adquiriu coisas novas ou teve uma visão nova do mundo. Como a Virgem anunciada assim, por ele me ter permitido que fizesse enfim sorrir. Por isso ele me anunciara, ele acabara de me transformar em mais do que rei da criação. Fizera de mim a mulher do rei da criação. Pois logo a mim, tão cheia de garras e sonhos, coubera arrancar de seu coração a flecha farpada de chofre, explicava-se para que eu nascera com a mão dura, e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te serve essas unhas longas? Para te arranhar de morte, para arrancar os teus espinhos mortais? Responde o lobo do homem. Para que te serve essa cruel boca de fome? Para te morder e para te soprar, a fim de que eu não te doa demais meu amor.
Já que tenho que te doer, eu sou o lobo inevitável, pois a vida me foi dada. Para que te servem essas mãos que ardem e prendem, para ficarmos de mãos dadas, pois preciso tanto, 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 uivavam os lobos e olhavam intimidados as próprias garras antes de aconchegar-se uns dos outros para amar e dormir. E foi assim que no grande parque do colégio, lentamente comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. Não esse foi somente um dos motivos, é que os outros foram outras histórias. Em algumas foi de meu coração que outras garras cheias de duro amor arrancavam a flecha farpada, e sem nojo de meu grito. Então eu gostei desse conto. Os contos de Clarice são maravilhosos. Recomendo. Compre esse livro, eu paguei nele R$11. Eu já vi promoção até por 11 ou por 8. Vale muito a pena. E leia os contos são pequenos, mas vamos logo que tem muito conto ainda. O segundo conto se chama Repartição dos Pães. E os personagens no início estão juntos, estão passando o sábado junto. A gente não sabe o que eles são no início, ao certo, mas sabe que eles não queriam estar juntos e meio que se odeiam. E o que acontece é que a anfitriã da casa que eles estão está fazendo comida. E os personagens que estão juntos, isso é importante para vocês entenderem depois. Eles parecem que são estrangeiros, sabe? Uns com os outros, tipo... Ele chega a usar o termo, mas aí ele chega, o personagem da história, e vê uma mesa. Era uma mesa para homens de boa vontade. Quem seria o conviva realmente esperado que não viera? Mas éramos nós mesmos. Então aquela mulher dava o melhor, não importava a quem, e lavava contente os pés do primeiro estrangeiro. Constrangidos, olhávamos. Então, é essa parte que eles se chamam de estrangeiros. Depois, só vai falando das comidas que tinha, era muita comida mesmo. E eles começam a comer. E quando eles vão comendo, eles vão se aproximando. A comida vai conectando esses personagens. E ele começa a falar que aquela é a mesa do pai dele. Então você vê que eles não são desconhecidos, é uma família ali. E eu vou ler o finalzinho do livro para vocês. Comi sem ternura, comi sem paixão da piedade, e sem me oferecer a esperança, comi sem saudade nenhuma, e eu bem valia aquela comida, porque nem sempre posso ser o guarda de meu irmão, e não posso mais ser a minha guarda, não me quero mais, e não quero formar a vida, porque a existência já existe. Existe como um chão de onde todos nós avançamos, sem uma palavra de amor, sem uma palavra, mas teu prazer entende o meu. Nós somos fortes e nós comemos. Pão é amor entre estranhos. Esse conto tem um caráter um pouco místico nessa questão da divisão do pão, faz uma alusão, claro, à divisão do pão de Jesus Cristo e como isso fez os personagens recriar os laços deles. Vamos lá, o terceiro conto se chama A Mensagem. Esse conto eu tive muita dificuldade. Foi o conto que eu mais achei difícil de entender. Eu li ele umas 5 vezes, no mínimo. Mas eu vou passar para vocês o que eu consegui entender. Tem pouco material sobre ele na internet, então eu recomendo que vocês procurem ele, leiam e tirem suas conclusões também. Então, o conto começa, tem um rapaz que conhece uma moça e ela fala que sente angústia. E ele fica assustado porque ele também sentia angústia, sabe? Ele até controla o coração dele para não parecer que ele tá nervoso. E esse é o elo. Esse elo une os personagens, eles ficam muito grudados por isso. Mas depois de um tempo eles veem que, ok, eles têm algo em comum, algo singular, diferente das outras pessoas. Eles se achavam muito diferentes dos outros. Mas aquilo não é o suficiente. Eles vão um se enchendo do outro, mas eles não conseguem largar, sabe? Isso juntou eles de uma forma muito complicada. E o que acontece é que as aulas estão acabando, eles estão pegando o ônibus, indo embora, até que eles passam por uma casa. E a casa gera um processo epifânico neles. A casa conversa com eles, a casa, o livro fala, é um misto de angústia e de alívio, né? A casa, acontece um processo meio esquisito na casa, sabe? E depois disso, os personagens saem, se despedem, e pela primeira vez o personagem masculino vê a moça como uma mulher. Ele sempre via ela como uma brother, sabe? Era meio com uma coisa híbrida.
Eu cheguei a ver uma análise desse conto que falou que ele podia ser alguma coisa sexista e tal, né? O personagem masculino era um pouco machista, mas não sei, é um conto um pouco complicado. O quarto conto se chama Macacos, não é um conto tão grande e deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Nesse conto não acontece um processo epifânico tão grande, até acontece, você ficar procurando. Mas tem um clímax interessante. Mas o que eu quero falar pra vocês é que a obra de Clarice é muito reflexiva, sabe? Então a prova pode usar qualquer conto e tirar análises de várias coisas. Quando acabar o conto eu vou falar pra vocês o que eu tô querendo falar melhor. Então, o conto Macacos começa uma mulher que tem 2 filhos, super eufóricos, bem animadinhos. E aparece um macaco na casa dela, mas tá mais pra um mico assim, sabe? E tá lá o macaco, ele come, ele faz bagunça e ela não gostava dele, né? Porque tava atrapalhando a vida dela, as crianças adoravam. E depois de um tempo uma amiga dela dá um jeito, enfim, o macaco saiu da casa. Um ano depois, ela andando pelo Rio de Janeiro, ela encontra um cara vendendo macacos. E ela comprou uma macaquinha com brincos e tal, super bonitinha, e levou pra casa, mas as crianças amaram, ficaram super animadas com a macaquinha, mas depois de um tempo ela foi apresentando sinais de doença, né? E saem desesperados atrás de um hospital, vão no primeiro, não dá certo, vão no segundo e conseguem um cara que também era apaixonado por animais. E aí acontece o clímax da história, a macaquinha vai morrer, não vai morrer? E ela fala pro cara, olha, cuida dela, deixa ela ficar viva que eu te dou, né? Ela sabia que o cara tinha uma paixão por animais, mas acontece que a macaquinha morre. E depois ela conversa com um dos filhos dela, ele pergunta sobre a macaca, se ela morreu de brincos, e fala que a macaquinha parecia com a mãe. O que eu queria dizer para vocês no início do vídeo é porque o que tem de interessante nisso, e eu li muito sobre esse conto, é essa questão, tipo, algo apareceu de forma surpreendente na vida da pessoa, e depois ela quis algo muito parecido com aquilo na vida dela, e quando ela quis não deu certo, né? Na primeira vez podia ter dado certo mesmo, mas ela interferiu, por isso não deu. Então, não sei, pode ser usado como tipo algo que entra na sua vida de forma inesperada e você não dá um valor certo, relacionamentos, tudo. O quinto conto é O Ovo e a Galinha. É um conto muito complicado, Clarice mesmo dizia que tinha dificuldade de entendê-lo às vezes. E ele é bem metafórico, ele traz algumas reflexões interessantes. Eu vou lendo algumas coisas para vocês, mas eu peguei uma resenha também que eu achei bem interessante, porque esse conto é complicado, viu? Mas vamos lá. De manhã na cozinha sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um olhar só e imediatamente percebo que não pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo o ovo e já se torna ter visto. O único link que eu consegui fazer desse início parece o ciclo da vida, né? Onde o presente já é passado e o futuro logo é presente e também vai se tornar passado. E acontece que Clarice vai trabalhando com o ovo, né? O assunto vai se desdobrando, vai ganhando outros temas e o ovo, tema do conto, parece também um subterfúgio. Às vezes parece ser a representação da vida, outras vezes da liberdade, ou a verdade ou a opressão, ou algo para desviar a atenção da essência ou a própria essência. E é muito isso, eu vou ler alguns trechos para vocês que ela passa isso. O ovo é uma exteriorização. Tem uma casca, é dar-se. O ovo desnuda a cozinha. Faz da mesa um plano inclinado. O ovo expõe. Quem se aprofunda no ovo quer ver mais do que a superfície do ovo. Está querendo outra coisa. Está com fome. E a galinha? O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Então, eu recomendo vocês lerem esse conto. Tem várias análises, várias coisas que você pode inferir dele. Mas vamos pro momento epifânico. Dentro de si, a galinha não reconhece o ovo, mas fora de si também não o reconhece. Quando a galinha vê o ovo, pensa que está lidando com uma coisa impossível e com o coração batendo tanto, ela não o reconhece. De repente, olho o ovo na cozinha e só vejo nele comida. Não o reconheço e meu coração bate.
A metamorfose está fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo não existe. Já não consigo mais crer no ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar que estou morrendo. Adeus, olhei demais um ovo e ele foi se adormecendo. Então, aí a personagem nessa questão de não conseguir identificar o ovo, parece que ela tá descobrindo um novo eu, sabe? O que eu consegui inferir e que o final do livro acabou me passando essa sensação é que o ovo é uma máscara, entende? Tipo, até no início ela fala da casca, da proteção. É o que você passa para as pessoas, é esse tipo de situação. E, pra mim, ela parou de reconhecer aquele eu, né? Ela não enxergava mais aquela pessoa que ela era e começa a ver outra. E eu vou ler o final para vocês verem se faz sentido. E me faz sorrir no mistério. O meu mistério é que eu, ser apenas o meio e não o fim, tem me dado a mais maliciosa liberdades. Não sou boba e aproveito, inclusive faço mal aos outros que, francamente, o falso emprego que me dera para disfarçar minha verdadeira função, pois aproveito o falso emprego e dele faço meu verdadeiro. Inclusive o dinheiro que me dão como diária para facilitar minha vida de modo que o ovo se faça. Pois esse dinheiro eu tenho usado para outros fins. Desvio de verba. Ultimamente comprei ações da Brahma. Estou rica. A isso tudo ainda chamo ter a necessária modéstia de viver. Então, essa foi a sensação que me passou. O ovo é a representação do que você passa para as pessoas, mas que na realidade não é você. E o sexto conto se chama Tentação. É um conto pequenininho, é uma página. O conto vai mostrar uma garota ruiva na rua soluçando. O narrador da história é alguém que está ali passando, observando. Acontece no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. E o narrador estava esperando um bonde, né? Tava muito quente, então na obra de Clarice sempre tem isso, sabe? Às vezes a gente não sabe se é algo real ou se o cara meio que tá delirando, talvez o calor fez ele pensar alguma coisa ou tirar uma análise que ele não teria. Enfim, e o tema é solidão porque mostra a garota sozinha, ele chega a falar: em terra de morenos, ser ruivo é uma afronta. E lá, o conto vai dando vários indícios disso, vai mostrando também que tipo, a única companhia dela era a bolsa. Até o momento que aparece um cachorrinho, né? Um cachorrinho também ruivo. E acontece o clímax, eles trocam olhares, eles começam a enxergar no outro a tentação de ter aquele junto dele, né? Eles que viviam meio que sozinhos, mas eles não podem. Ela tá aprisionada à sua infância e o cachorrinho à sua dona. E o conto termina com o cachorrinho indo embora com a dona dele e até fala que ele nem olhou pra trás. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acredito que essa semana ainda eu vou postar a segunda parte. Só não dou total certeza porque eu vou viajar amanhã, então tô na correria, fazer mala, essas coisas. Mas vou tentar gravar amanhã e editar amanhã mesmo, aí posto essa semana. Então me ajuda, dá like, se inscreve no canal que me ajuda demais e até o próximo vídeo.